observando as expansões de vários impérios de eras passadas, assim como os impérios persa e romano, o padre Pedrinho Aguarés, naquele seu livro popular entre os estudantes de sociologia das décadas de 80 e 90, nos diz que ao adentrar outras nações era necessário fazer várias coisas. A primeira delas era destruir seus heróis. A segunda era destruir sua cultura. Então, pegava aquela cultura que o pessoal praticava, destruía aquilo e colocava a sua cultura no lugar. Até que as gerações precedentes não iriam mais se lembrar de como era a sua cultura. E o mais importante, eles destruíam seus deuses. As gerações futuras iriam entender que aqueles deuses eram fracos para lhes defender. E os invasores apregoavam para suas pessoas, o povo que lhes acreditava, que eram demônios. Essas nações vencidas, colonizadas, adoravam no seu passado demônios. E por essa razão que caíam. Então, a destruição dos heróis, a destruição da cultura e a destruição dos deuses antigos eram necessárias para que essas nações colonizadoras, predadoras, pudessem comandar aquele povo durante muitas décadas, talvez até séculos. Era assim que os deuses de uma nação se tornavam demônios. Todos os deuses caídos eram demônios. Um dos grandes homens da humanidade, Aníbal Barca, filho de Amílcar Barca, foi um dos primeiros generais daquela nação que Roma tentava escravizar e não conseguia, a enfrentar Roma e tentar invadi-la. O general Aníbal Barca, cartaginês, nascido em Cartago, invadiu, atravessando o gelo inóspito, surpreendendo completamente Roma, tendo à sua frente Aníbal Barca. Os cartagineses amedrontaram o Império de Roma. O nome Aníbal Barca quer dizer Baal me deu um filho. E o nome Amílcar Barca quer dizer ele representa Baal. Foi dominado o Aníbal Barca e seus deuses cartagineses foram relegados ao nível de demônio. Então, passado depois, com o tempo, os templários, as cruzadas, a Igreja Católica, a destruição da biblioteca de Alexandria, foi esquecida, pois a Bíblia, o livro de Baal, que contava o nascimento da humanidade através daquela divindade. E assim, todos os outros deuses vencidos pela Igreja, Asterote, Baal, Orobas, todos esses deuses que em algum momento da história foram venerados pelas pessoas, tiveram seus panteões atingidos,
tiveram suas imagens destruídas e seus livros, suas bíblias correspondentes queimadas. Então é assim que se forma um demônio. O próprio Sócrates dizia que tinha um daimon ou um demônio ao seu lado. A palavra democracia, se você olhar direitinho, as pessoas buscam ter senso crítico, então precisam observar com mais carinho as palavras. A gramática nos diz que a palavra democracia quer dizer governo do povo. Então, demo significa povo. E ônio significa sábio do povo. Meu nome de batismo, Nicodemos. Tinha uma pessoa que chamava comigo Nicolanjos. E eu não gostava. Porque o nome Nicodemos quer dizer aquele que conquista o povo. Então é muito importante, sabe, a gente olhar a palavra em si. Qual é a diferença entre orixás e daimons? Nenhuma. Os daimons vêm de povos que foram escravizados, destruídos pelo sistema, inclusive pela Igreja Católica. Os orixás vieram de uma raça que foi humilhada, destruída, compuscada, roubada, né, pelos seus conquistadores brancos europeus. Então os orixás eram para a igreja demônios. Grandes padres se levantaram para falar a respeito disso. Todos os padres famosos da época, que você pode conhecer como Padre Antônio Vieira, dizia: bem-aventurado é o negro na sua condição de escravo, porque saiu da demonolatria, que é a África, e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para o grande escritor de sermões, para o grande hermeneuta, para o grande pregador Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, em diversos de seus grandes sermões, elogiava a igreja pela escravidão. No livro Casa Grande Senzala, Gilberto Freire deixa claro que muitos senhores tentaram desescravizar os índios, mas eram muito raros, um só daquele senhor se interessar pela sorte dos negros. A própria Bíblia era a favor da escravidão. Então a gente precisa entender isso. O cartaginês e o africano, os dois são irmanados pela escravização, pela diminuição e até pela quase extinção do seu povo. E esses povos, uma vez escravizados e tendo suas divindades relegadas ao desprezo, se conversam entre si. Africanos e o que restou daquelas etnias cartaginesas, sumerianas, entre outras, conversam entre si, porque entendem de escravização. E é lógico dizer que os seus deuses também conversam entre si.
A nossa dificuldade nesse raciocínio é porque aprendemos que tudo veio de um casal. Essa história de que viemos de Adão e Eva é uma coisa, sabe, que reduz, porque chama-se redução intelectual, a capacidade do pensamento. Houve um padre que deixou bem claro, através do estudo das ervilhas, que era impossível cruzar uma ervilha com a outra, sendo elas da mesma família, e o que viesse dela reproduzir. Não pode uma mesma família, irmãos e irmãs, ter relações entre si e não nascer um terceiro ou quarto parente que não seja estéril. É chamada a teoria de Mendel. Ele comprovou em laboratório que isso era impossível. Mas quando vamos pensar, por termos as raízes cristãs, então nós só pensamos de Adão para cá. Nós não conseguimos abarcar. Fizeram, né, pais, autoridades, padres, professores, aquela redução. A gente é adulto e a gente não consegue pensar para além. Os orixás tiveram sua origem em Olodumare. Ela é a divindade africana, o pai de todos os orixás. E era assim que essa divindade era cultuada na África. É assim que seus filhos acreditam que a divindade Olodumare, tendo como seus auxiliares Oxalá, Oxalaguian, Oxalufã, entre outros, formaram do nada o ser humano. E essas divindades, porque são divindades, levadas para a Europa e trazidas para o Brasil, foram consideradas demônios. Então, gente, a você que tem a mente aberta, por isso que a gente dá o nome de luciferiano, porque Lúcifer significa aquele que porta a luz. Você precisa abarcar tudo isto. Porque a razão seria um babalorixá vir jogar búzios para minha pessoa, e assim que ele jogar, os 16 búzios abrirem dando aláfia, deixando bem claro a paz e as bênçãos dos orixás para minha pessoa. Jogar uma vez, jogar de novo e dar orixá, dar aláfia. E jogar os búzios, dos 4 búzios, e confirmar e dar aláfia ainda. Está claro que essas divindades, tanto do panteão cartaginês, sumeriano e de outros, e os africanos conversam entre si. Então, se conversam entre si, pode sim um indivíduo que tem uma mentalidade aberta, entenda. O luciferianismo não é uma religião. É uma filosofia de vida. Significa que você superou o mito de Adão e Eva. Da mesma forma que seu filho superou o medo da escuridão, o medo do papafigo. Você agora pensa além. É que se nós formos estudar, nós teremos 2 origens completamente diferentes. Primeiro,
os povos das 4 raças, a vermelha indígena, o amarelo, o branco europeu e o negro, a gente tem que entender que essas pessoas tiveram, essas raças, essas nações tiveram origens diferentes. Precisamos entender que divindades diferentes criaram essas 4 raças com deuses diferentes, com culturas diferentes e com filosofia de vida diferente. Sim, precisamos separar. Onde está, pois, a Bíblia da raça amarela? Não sei. Onde está a Bíblia da raça indígena? A raça vermelha? Não sei. Onde está a Bíblia da raça negra? Não sei. Onde está a Bíblia da raça branca europeia? Não sei. Eu sei que eles adotaram um livro dos judeus por razão que eu desconheço. E uma vez adotando este livro de judeus, fizeram interpretação para si e resolveram destruir, através de centenas de guerras, o povo que deu origem a este livro. Porque os judeus, que é considerada a raça eleita, foi perseguido pelos cristãos. Então, o que está acontecendo no bolsonarismo, de milhares de cristãos irem às ruas defender Israel, isso é absurdo, isso é surreal. Porque em todas as nações que os judeus viveram e que ali graçava o cristianismo, os judeus foram perseguidos. E essas pessoas cospem na cruz. Elas dizem, falam dos judeus, que o Jesus foi filho de uma prostituta. Que Jesus era um bastardo, filho de uma prostituta com um romano. Eles defecam para a fé cristã. Porque o cristianismo, durante milênios, defecaram na fé judaica. Então não há nenhum problema. O fato de eu não ter venerado os orixás na minha residência foi porque os babalorixás e as alorixás que são donos dessa tradição, a utilizam para o mercantilismo. Extorquem as pessoas na cara de pau. E aqueles que não sabem extorquir como diziam, precisam ser babalorixás em um dia da semana e no outro trabalhar para sobreviver. Porque esses não sabem mercadejar a fé. Eu particularmente, em observando o jogo de búzios, em estudando a Cabalá africana, eu vi de uma riqueza extraordinária. Mas se você for para um pai santo ou você convidar, você não vai conseguir confiar no cara. Ele está jogando lá e você nota que ele está se prendendo. Sabe? Ele está ali, ele fica horas ali olhando aquele jogo. Porque um jogo deveria ser como um jogo de cartas. Na hora que cai a jogada, ele diz, olha, está acontecendo isso. Ou uma vez que ele fez o jogo, ali, conversou com os orixás, ele fala tudo que os orixás estivessem falando. A degradação do candomblé no Brasil dá-se por isso.
Os pais de santo não são confiáveis. É por essa razão que pessoas como eu, até agora, resisti em relação aos orixás. Mas eu estou no lugar de fala porque sou negro. Porque tenho uma herança ancestral muito grande. E que sim, que a partir de hoje, eu direi para as pessoas que chegarem à minha casa que eu não sou de candomblé. Que eu não faço matança em minha casa. Que eu não bato bombo. Porque é possível, sim, reverenciar os orixás. Sem isso, simplesmente, por você assumir a verdade do que os búzios estão falando. Porque o jogo é que determina tudo. Assim, os orixás e os daimon conversam entre si. Você pode conversar com os daimons através de um jogo oracular que lhe seja dedicado. O jogo de búzios é dedicado aos orixás, pelo menos às contas de Ifá, os 16 búzios. Com esse jogo você fala com os orixás, com o pêndulo, com o tarô, com o Axing, você fala com os deuses do panteão luciferiano. É possível uma comunicação entre si, se você fizer a coisa correta. Você precisa aprender a dividir. Sabe, a maioria das mulheres faz uma confusão enorme. E eu digo interessante, a mulher assiste 3 novelas, às vezes até 4. E elas não confundem um personagem de uma novela, elas não confundem, elas sabem tudo, elas não misturam as coisas. Mas se for falar em filosofia, em divindade, aí é um bacalhau, não existe. Você precisa conversar com os orixás e saber o que eles querem de você e fazer as trocas que forem necessárias. E conversar com os deuses, os daimons, e saber o que dá para eles e como reverenciá-los. O seu amor é tão pouco, quem disse que seu coração é tão estreito que você só pode amar luz, que você só pode amar Exu, que você só pode amar Iemanjá, que você não consegue amar Ogum e Baal. Quem disse? Quem disse? Se você respeitar, você incondicionalmente amará. Se você os respeitar, se você não tiver medo, se você os cultuar, você receberá de um e de outro as bênçãos necessárias. Então, sim, eles conversam entre si. Eu sei porque sai a láfia várias vezes, como eu falei, que os babalorixás vêm aqui jogar. Lamentavelmente, há um deles que chegou aqui e me fez um elogio, fez uma consulta. Eu digo: babá, vamos fazer o seguinte, você está dizendo que não tem dinheiro para pagar uma consulta, faça um vídeo dizendo aquilo que o senhor falou quando estava aqui, que eu era os olhos, que o senhor sempre viu em seus jogos, que eu era os olhos de Xangô, Jubiabá. Ele preferiu jogar no outro lugar, cartas no outro lugar, do que fazer um vídeo. Então, o candomblé, pelo menos aqui na minha terra, é cheio de pessoas sem credibilidade. Cheio de pessoas que, quando vão jogar para um cliente, não passam elegância, segurança, firmeza. E nós, como luciferianos, vamos remediar isso. Então, não há nenhuma diferença entre orixás e daimons.
um e outro foram relegados ao desprezo, foram tornados demônios. Como até hoje as figuras de candomblé são levadas aí para a Igreja Universal do Reino de Deus, como se fossem demônios, incorporam lá e os pastores expulsam, como se fossem demônios. E ainda bem que não são orixás, que Pombagira e Preto Velho e Exu de rua não é orixá. Orixá não fala. Ninguém chega lá na igreja dizendo eu sou algum. Eu nunca vi isso. Eu sou Iemanjá, eu sou Xangô. Ninguém. Primeiro porque o orixá não fala. E só se falar em Yorubá, como acontece na África. E tenho dito,